esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a classificação do Mengão para a final da Copa do Brasil. Ataque com Yuri Alberto, espalma Rossi! E o Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil. Clima hostil. Hostil a gente gosta, esse a gente gosta. Classificado, vambora, pô, você é Flamengo, caralho. Ou seja, 0-0, Flamengo classificado. Deu um show o iniciante Felipe Luiz. Bora, Coringa! Bora, caralho! Tem um cara que esse sim é diferente, é o Gerson. Tá sobrando, ele chama a responsabilidade. Tenho que exaltar o que eles fizeram hoje no campo. O que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Passaram para a final da Copa do Brasil os dois melhores. Vamos, final, pô! Vamos! Deu Flamengo mesmo com a menos. E foi na raça, nação, foi na raça. O Flamengo segurou o empate com o Corinthians 0-0 e o Mengão está na grande final da Copa do Brasil. Para muita gente que não acreditava no Flamengo, que diziam que o Flamengo não ia passar na Neoquímica Arena, não é, Neto? Você falou, Neto? O Mengão não vai passar, olha aí, ó. Estamos classificados. Um detalhe importante, hein? Jogamos com um a menos e seguramos o placar. Estamos na grande final. Então hoje é o seguinte, eu preciso da sua moral, nação. Hoje eu preciso da sua moral. Deixa o seu like no vídeo. Vamos bater uma meta de 5.000 likes nesse vídeo. Eu preciso demais da sua força. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino das notificações. Lembrando que no final desse mês de outubro nós vamos sortear uma camisa manto número 3 para você que é inscrito do nosso canal. Fica ligado que nos próximos vídeos vamos falar para você o passo que você precisa fazer para você concorrer. Corre nos comentários, deixa sua risada para os corintianos e compartilhe em massa esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, com seu amigo flamenguista, com seu amigo corintiano para zoar ele, porque o Mengão está na grande final da Copa do Brasil. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN João Guilherme, ao canal do Neto, link na descrição. Vamos ver como foi a vitória, ou melhor, a classificação do Mengão para a final da Copa do Brasil. O Flamengo vai decidir a competição contra o Clube Atlético Mineiro. Em São Paulo, o rubro-negro segurou um empate contra o Corinthians e avançou a decisão. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E obviamente um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos é um golpe importante para a equipe, mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar o que eles fizeram hoje no campo. O que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar. A expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. Eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Grupo que cria jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos, nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. Eu sei do que esse grupo quer, eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Creo que nisso defensivamente se agrupó muy bien Flamengo y nosotros no pudimos, tuvimos dos o tres chances, pero no clara como otros partidos. Había mucha presión porque es un partido importantísimo para nosotros, pero en línea general el equipo le entregó todo. Sabemos que cuando perdés en un partido tan importante como esto, quedás dolido. Hay días que você no acordan en el día certo y está impreciso, y si la bola entraba, todo el mundo falaría que fuimos avasallantes, que quisimos atacar, que quisimos problemas, y hoy la bola no entró. Nos faltó calma. Acho que esa es la palabra. Nos faltó un poquitito más de calma para un poquitito más ahí de la última bola entrar. Hoy estamos tristes,
chateado, todas las sensaciones que a gente puede tener de perder una semifinal de Copa. Teníamos un sueño este grupo tenía un sueño muito grande de jogar a final. Mas de futebol a ver se acontece e tem que seguir. Agora o Corinthians enfrenta o Racing pela semifinal da Copa Sul-Americana, na quinta-feira, aqui mesmo na Neoquímica Arena, enquanto o Flamengo encara o Juventude pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. E também na quinta-feira será sorteada então a ordem dos mandos dos confrontos da decisão da Copa do Brasil. Os números do jogo de hoje, tá? Posse de bola, maior do Corinthians. O Corinthians também teve quase o triplo de finalizações. Olha, finalizações certas, 6 contra nenhuma. As grandes chances, porém, só uma corintiana. Foram 20 ações na área do rival e 31 cruzamentos. Zinho, um jogo muito movimentado, com expulsão, com também aí seus lances polêmicos, e falaremos sobre isso já já com a Renata Roel e com a reclamação rubro-negra, mas é assim, com mudanças ousadas do Felipe Luiz também, ou conservadoras, né, André? Mas é assim que o Flamengo chega à decisão, Zinho. Então, assim, teve tudo isso que você falou, mas mais pelas polêmicas, muito pelo que aconteceu no jogo, a expulsão do Bruno Henrique, a opção do Felipe Luiz colocar mais um zagueiro, né, o Fabrício Bruno, e tirar o centroavante no momento que você perdeu o outro atacante. Eu, particularmente, entendi o que o Felipe Luiz pensou, porque o Bruno Henrique, como ele mesmo citou, é um cara que sem a bola se compromete e tem um momento físico muito melhor do que o do Gabigol e do Arrascaeta. O jogador da frente que mais volta para ajudar nessa recomposição junto com o Gerson, com o Pulgar, com o De La Cruz, é o Bruno Henrique. Então, quando ele perde o Bruno Henrique expulso e ele não faz essa mudança, mantém o mesmo time, você ter um jogador a menos e ter nesses 10 que estão em campo, com o goleiro, claro, 2 jogadores que fisicamente para mim estão muito abaixo, que é o Gabigol e o Arrascaeta, sem contar que o De La Cruz sentiu também, teve problema físico e saiu, e entrou o Alcaraz. Mas ele pensou o seguinte, eu vou ser sufocado, o Corinthians vai vir para cima, eu vou ter que abrir mão de um desses caras para me recompor e ter uma força física melhor, para fortalecer esse meio campo, e um desses eu deixo na frente com a chegada do De La Cruz e do Gerson. Eu entendi o que ele quis fazer. Muita gente criticou, né? É a coisa do futebol, claro. Se o Corinthians faz o gol, vence, poderia vir uma chuva de críticas. Poxa, tirou mais um atacante, botou mais um defensor. Independente do resultado que acontecesse no jogo, eu entendi por esse lado. Você vê que o Arrascaeta não é o mesmo jogador há muito tempo. Ele fisicamente sofre no jogo. E nesse jogo mais ainda porque ele ficou muito solitário ali como uma referência, né, que não é nem a dele. Mas entre ele e o Gabigol, acho que ele ainda fisicamente está melhor do que o Gabigol. Né? O Gabigol tem essa polêmica toda, que o Tite não gostava dele, que o Tite não escalava ele. Mas a verdade é a seguinte, o Felipe Luiz está colocando ele, dando moral para ele, e ele não rende. Ele não joga, ele não consegue se encaixar num sistema, criar situações. E aí eu entendi. O Felipe Luiz, com uma vantagem, vou fortalecer esse meio e tiro um desses caras, e no caso foi o Gabigol, que também não ia conseguir segurar essa bola na frente, não tem a velocidade, não seria o escape, ele não está com essa volúpia. Então ele manteve aí o Arrascaeta, usou o regulamento, tinha vantagem, e no caso do Corinthians foi uma tarde, né, não inspirada. O quarteto ofensivo, Romero, Thales, Yuri Alberto, o próprio Garro, que ainda é o que se movimentou mais, que ainda tentou criar algo mais, mas foi bem abaixo do jogo anterior. Não produziu, ficou preso nessa marcação do Flamengo. O pouco que produziu não foi chances claríssimas, como o próprio treinador Ramon disse. Foi bem competente essa parte ofensiva do Corinthians para pegar um Flamengo que, para mim, ainda não vive o seu melhor momento. Ainda não é um Flamengo totalmente encaixado. Acho que a atmosfera de ter o Felipe Luiz deu uma melhorada,
O primeiro jogo contra o Corinthians, o Flamengo foi muito bem, poderia ter vencido até demais, mas também teve chances o Corinthians, mas ainda é um Flamengo que oscila muito, é um Flamengo que ainda não vive o seu melhor momento técnico, principalmente, e fisicamente nem se fala, acho que é um time que sofre. Agora tem um cara diferente, para finalizar, tem um cara que esse sim é diferente, é o Gerson, está sobrando, ele chama a responsabilidade, ele segura essa bola, ele é o cara que ainda criou as situações para o Flamengo ainda chegar à frente com a subida ali pelo apoio do Wesley pelo lado direito. Mas fica muito mais para mim uma incompetência do Corinthians não conseguir criar ofensivamente. Fisicamente o Gerson também muito bem, o De La Cruz saiu contundido, não é, André? E as escolhas do Felipe Luiz, essas sim tiveram sucesso. A temporada do Gerson é deslumbrante, o jogo que ele fez hoje é monstruoso, porque ele estava na seleção. Ok, ele não jogou contra o Fluminense, e alguém disse, poderia ter jogado, o Fluminense escalou jogadores que estavam atuando por suas seleções na data FIFA, mas ali era uma situação bem diferente. O jogo da semana para o Flamengo era esse, o Flamengo não podia arriscar ficar fora da final da Copa do Brasil, e arriscou, porque são coisas dentro de um jogo de futebol que você não tem como prever, não tem como controlar. Um jogador que não é violento, não é mal intencionado, toma boas decisões na maior parte das ocasiões, foi expulso de uma maneira desnecessária, num setor do campo em que aquilo não precisava acontecer, uma expulsão indiscutível, né? Pé no rosto, as travas da chuteira do Bruno Henrique acertaram a cabeça do Mateuzinho, levou pontos na região. O Bruno já pediu desculpa, reconheceu o seu erro, foi uma fatalidade, um acidente, cartão vermelho indiscutível, e é o lance que poderia ter transformado a partida. A partir dali, duas coisas aconteceram. O Felipe Luiz tomou as medidas corretas para o Flamengo não ver o jogo descontrolado, e o Corinthians foi testado a mostrar aquilo que ele, por melhor que seja o seu nível de competição, competitividade nesse momento, ainda não consegue fazer, que é criar o seu próprio caminho dentro de um jogo de futebol. Houve momentos no segundo tempo que o Corinthians, com um homem a mais, estava tão desmobilizado e tão nervoso que as oportunidades de ataque surgiram durante um período ali de 10, 15 minutos em contra-ataques dentro de casa, jogando com maioria de homens. Tal era a tranquilidade, e eu digo tranquilidade com, entre aspas, né, porque o jogo é tenso, o jogo é nervoso, mas o Flamengo não se sentiu desconfortável no campo em nenhum momento com um a menos, graças à mudança que o Felipe Luiz fez e à qualidade técnica dos seus jogadores. Aí tem uma questão que é paradoxal, falei sobre isso no Linha de Passe. O Flamengo foi criticado a temporada inteira por não ter coletivamente até agora mostrado um futebol regular que se justifique pela qualidade dos seus jogadores, as suas peças individuais. Então, os valores são os atletas, e hoje o Flamengo controlou, entre aspas, o jogo em Itaquera, porque o Corinthians não criou o suficiente para passar a impressão que o gol iria sair. Foram chances esporádicas. Então o Flamengo controlou o jogo porque tem jogadores do ponto de vista técnico absolutamente talentosos, acostumados a grandes momentos, a ambientes como esse, e era um time que sabia o que tinha que fazer. O Corinthians sim perdeu uma grande oportunidade por jogar tanto tempo com um homem a mais e não conseguir fazer essa diferença numérica ser vista em campo. Quase não se percebeu que o Corinthians tinha um jogador a mais, e a frase que para mim representa a oportunidade que o Corinthians perdeu de ir à final é a explicação do Felipe Luiz na entrevista coletiva, quando perguntado qual foi a decisão que você tomou, e a resposta que a gente não vê sempre da boca de um treinador: eu dei a bola para o Corinthians. Ele sabia que dando a bola para o Corinthians, a vida do Flamengo ficaria menos difícil. E foi o que aconteceu. E nem precisou usar aquela expressão, o Flamengo soube sofrer. Nem precisou, né? Não. Renata Ruel, de volta conosco, Renata, porque depois do jogo, olha só, técnicos, jogadores e dirigentes, principalmente do lado rubro-negro, reclamaram muito da arbitragem. Vamos acompanhar. Vamos lá? Eu acho que teve muita falta desnecessária que foi apitada, acho que amarrou muito o jogo.
o que não faz bem para o espetáculo e acabou, querendo ou não, acaba ajudando o Flamengo, porque é o momento que eles estavam, né, com um a menos e precisavam descansar e amarravam o jogo e ganhava tempo. O goleiro que fica desde o primeiro momento, depois da expulsão, ganhando tempo, na minha situação, se o juiz dá um amarelo muito rápido, isso para de imediato. E nem aconteceu o amarelo, né? Eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. É intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. Não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. Só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto é que, como ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. A minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, eu quero que sejam justos. E pronto. O clima hostil, a frase falada pelo Mateuzinho, lateral direito, que pertence ao Flamengo, né? E que o Corinthians ainda não fez o pagamento, né? Mesmo caso envolvendo o Hugo Souza. E ele falou, olha, o clima vai ser hostil, o clima vai ser pesado. Foguetório na madrugada, na porta do hotel do Flamengo, isso aí é normal, já aconteceu em várias situações, em vários lugares, é errado, mas é normal. O clima era esse, o ambiente era esse, né? E eu estive esses últimos dias em São Paulo e a confiança em São Paulo era enorme de que o Corinthians conseguiria a classificação na imposição da sua torcida, da fiel, que é extraordinária, que canta, que empurra, que vibra, é uma torcida diferente, aquelas coisas todas. Só que alguns detalhes foram esquecidos nesse pré-jogo. O mais importante, a qualidade dos times. Hoje ficou provado que o Flamengo tem uma equipe bem superior à do Corinthians. E é fácil explicar. O Flamengo, desde o início do jogo, estava dentro do seu posicionamento, jogando de maneira tranquila, até que aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique foi expulso de uma forma que não há nenhuma contestação, ele tinha realmente que ser expulso. 27 minutos do primeiro tempo. Olha o que sobrava de tempo nesse jogo, minha gente. Mas aí entrou algo que faltou na análise pré-jogo. E principalmente depois do que nós vimos no primeiro jogo no Maracanã. A qualidade. O time do Flamengo, ele é muito melhor que o time do Corinthians. E isso ficou explícito hoje. O Corinthians teve, a partir dos 27 minutos do primeiro tempo, um jogador a mais e só teve uma chance realmente que levou perigo, que foi aquele belo chute do Yuri Alberto
no segundo tempo. Uma defesaça do Rossi. Tirando isso, um chute do Giovani na entrada da área, algumas cabeçadas que passaram perto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse jogo de hoje expôs a diferença entre os times e a falta de qualidade do Corinthians, porque o Corinthians não conseguiu incomodar o Flamengo. Obviamente que era um jogo nervoso, um jogo tenso, um jogo que vale muito, uma final de Copa do Brasil, mas o Flamengo tinha uma desvantagem em campo. Mas a qualidade fez a diferença. E a qualidade foi o antídoto para o clima hostil. Porque a torcida do Corinthians no estádio começou a perceber o seguinte: olha o time dos caras aí. Um jogador a menos, tocando a bola, segurando, sem ataque, organizado. E aí entra um outro personagem do jogo, importantíssimo. Felipe Luiz. Gente, o Felipe Luiz fez hoje o quarto jogo como técnico profissional de futebol. Ele ganhou do Corinthians por 1-0, ele ganhou do Bahia por 2-0, ele perdeu para o Fluminense por 2-0 e hoje ele empatou com o Corinthians 0-0. Felipe Luiz, aos 27 minutos do primeiro tempo, viveu o seu primeiro grande desafio como treinador de futebol. Bruno Henrique sai, dá uma pisada na cabeça do Mateuzinho, na frente dele, a imagem mostra ele assim, ó, já era. O que eu vou fazer? Aí, na hora, ele decide, vou tirar o Gabigol, que boa parte da torcida do Flamengo pedia para ele fazer, mas ele não ia fazer, mas ele fez, tirou o Gabigol e botou o Fabrício Bruno. Naquele momento, muita gente pensou o seguinte: porra, que isso? Botou um zagueiro, fechou o time, tinha que botar o Michael, tinha que botar o Plata, que são jogadores de ataque, né, para chegar e para ir para o ataque, ir para cima, atacar o Corinthians. Mas aí é que tá. Existe uma palavra, além de qualidade, que definiu essa classificação do Flamengo hoje. Estratégia. A classificação do Flamengo foi uma combinação de qualidade com estratégia. O Flamengo tem muito mais qualidade que o Corinthians e teve uma estratégia muito melhor que a do Corinthians. Aí entra Felipe Luiz. Ele tinha um plano de jogo. Perdeu uma peça importante que vinha bem no jogo, hein? O Bruno Henrique estava fazendo uma boa partida. Ele coloca o Fabrício Bruno. Ele põe 3 zagueiros. Ele fecha o sistema defensivo e aí o que ele imaginou? Eu vou liberar o Wesley. O Wesley é a minha válvula de escape. É a minha saída pelos lados para eu tentar chegar lá na frente. Colocou o Arrascaeta mais adiantado para tentar segurar a bola, até teve uma oportunidade no lance com o Gustavo Henrique também, que muita gente está comentando, que o Gustavo Henrique poderia ser expulso, né, porque cometeu a falta, aquela coisa toda. E foi isso que ele pensou. Eu vou fechar o time e o meu time é melhor. O meu time tem mais qualidade técnica. Então eu vou encher o meio-campo e vou ficar com a bola. E foi o que aconteceu. O Corinthians descia, empurrado pela torcida, mas batia num muro rubro-negro e quando a bola vinha para o Flamengo, esfriava o jogo com técnica. Começando lá de trás, Léo Ortiz, Léo Pereira, jogadores técnicos. Aí quando vai para o meio campo, aí é um abuso. Pulgar, que talvez tenha feito hoje a sua melhor partida no Flamengo, hein? Talvez hoje tenha sido o melhor jogo do Pulgar no Flamengo, jogou muito. Pulgar, De La Cruz, enquanto teve condições. Gerson, colossal. O Gerson já é o principal jogador do time do Flamengo. Ele deixou para trás Arrascaeta, deixou para trás Bruno Henrique e outros jogadores. Deixou para trás essa galera toda. O Gerson hoje é o principal jogador do time do Flamengo. Ele pegou o jogo no meio campo, botou no bolso, falou: o jogo é meu, o jogo é meu. A Arrascaeta, que mesmo tendo despencado de produção, o Arrascaeta caiu muito de produção. O Arrascaeta, ele está visivelmente se arrastando. Está difícil para o Arrascaeta, ele está sofrendo, ele não está na sua melhor condição. Mas ele, com a bola no pé, tem uma qualidade absurda. Então o Flamengo com esses caras e com o Alexandre no primeiro tempo, tocando a bola, organizado. O Corinthians
tinha dificuldade para entrar. Quando entrava, teve o Rossi numa atuação segura e decisiva. O Rossi é um goleiro que aparece em jogos grandes. Ele influencia no jogo, ele amarra o jogo, ele faz defesas difíceis, ele tem essa característica. Então o Flamengo, com a sua qualidade, perdeu o ataque, mas segurou o jogo com a bola, qualidade. Vamos tocar. O Corinthians vai passando o tempo, ele vai ficar desesperado, ele vai sair, ele vai abrir brecha para o contra-ataque e algumas vezes, principalmente no segundo tempo, o Flamengo ainda tentou chegar e teve algumas oportunidades. Por isso, o Felipe Luiz tirou o Alexandro e colocou o Ayrton Lucas no intervalo, porque ele falou, eu já tenho profundidade na direita, agora eu quero ter profundidade na esquerda. Eu vou botar o Ayrton Lucas, que não conseguiu. O Wesley foi muito mais eficiente, mas a ideia do Felipe era essa. Eu não tenho atacante, mas eu tenho que ter profundidade. Laterais que são pontas, que chegam ao fundo e esperar que os jogadores do meio cheguem na área para finalizar. O Flamengo foi estratégico. O Flamengo tinha uma vantagem. Podia jogar pelo 0-0, pelo empate. E amarrou o jogo com qualidade, com a bola no pé. E aí o tempo foi passando, o time do Corinthians, que tem limitações, começou a ficar tenso, a torcida, vendo que a coisa estava feia, começou a cantar mais baixo, começou a ouvir na transmissão a torcida do Flamengo, e aí o clima hostil virou um clima amigável para o Flamengo. Foi isso. Aqui, ó, a Neoquímica Arena, que realmente é difícil jogar aí contra o Corinthians, mas hoje, pela qualidade e pela estratégia do Flamengo, elaborada pelo seu treinador e desempenhada com muito empenho pelos jogadores, fez com que o clima aí ficasse tranquilão. É o melhor antídoto para uma pressão insuportável, como fazia a torcida do Corinthians. Jogar bola. A bola tá comigo? Vou tratá-la bem. Pá, 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 pá. Toque e sai. Toque e sai, o placar é do Flamengo, o 0-0 é do Flamengo, quem tem que tirar a vantagem é o Corinthians, então o Corinthians que vem, bate, volta, a bola cai comigo, segura, e neste momento o cara que fez uma diferença brutal no jogo chama-se Gerson o Coringa, porque ele assumiu uma liderança em campo, como vem acontecendo nessa temporada. O Gerson, ele é outro jogador depois do problema médico que ele teve no início do ano, que ele teve que passar por uma cirurgia no rim. Ele mesmo fala que aquilo ali mudou a vida dele, mudou o foco dele. Ele hoje está jogando como ele nunca jogou na vida dele, nem nos seus melhores momentos, lá 2019, 2020, com o Jorge Jesus. O Gerson nunca jogou tanta bola como ele está jogando agora. E ele virou a referência do time do Flamengo, superando outras referências. Então foi isso, minha gente. O jogo foi esse. Eu sou melhor, eu tenho qualidade, eu tenho uma estratégia melhor, perdi um jogador, difícil, mas vou arrumar dessa forma e deu certo. Congestionou tudo, ficou com a bola, tocou com muita qualidade, fez o tempo passar, teve poucas chances de fazer gol, mas o Corinthians também, que precisava, não teve muitas. Ou seja, 0-0, Flamengo classificado. Deu um show o iniciante Felipe Luiz. Deu um show. Pois é, me ferrei, ó. Mas o Corinthians me enganou. E o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo com um jogador a menos, com o Bruno Henrique expulso desde os 27 minutos, sendo que não fez a menor diferença pro Flamengo. Não aconteceu nada. Olha, eu já vi o Corinthians ser eliminado de vários campeonatos, é normal, mas da forma que foi hoje, covarde. O time foi frouxo, o time foi pipoqueiro. O Gerson sozinho acabou com o Corinthians. Se der a bola pro Gerson e botar os 10 jogadores de linha do Corinthians para tomar do pé dele até amanhã, 11 da manhã, não vão conseguir. Mateuzinho não acertou um cruzamento. O Yuri Alberto não conseguia dominar uma bola. O Garro, o Romero, então, mortos em campo. Jogo que é para aparecer, os caras não apareceram. A torcida fez a parte dela, mas foi ridículo o que o Corinthians fez. Esse Ramon Dias não dá. Eita, Benjamin Bach! Tá treinando pra cantar o hino do Flamengo com a camisa do Flamengo, meu parceiro. Bruno Henrique tentou ajudar, Benja. Bruno Henrique foi expulso. Teve um tempo inteiro, 45 mais 20, pelo menos uns 65 minutos com um a mais. E o Corinthians não virou, Benja, e vai cantar o hino do Flamengo com a camisa do Flamengo.
Eu quero estar do seu ladinho. Vai ser amanhã. Futebol é zoeira, é isso mesmo. A gente se zoa, eu e o Ben, a gente se adora, a gente tem respeito pelas torcidas adversárias, mas vai cantar o hino, e ó, heróico pro Flamengo, hein? Com um jogador a menos desde o meio do primeiro tempo, Flamengo classificado pra final da Copa do Brasil, e eu tô louco pra escutar, Benja. Como é que você vai cantar esse ano pra mim, hein? Camisa do Flamengo vai ter que cantar Ó Meu Mengão depois, que foi o combinado. Benjamin Bach, se prepara pra viralizar. Deu Flamengo mesmo com a menos. E eu tô louco pra ver essa cena, mas eu quero estar do ladinho. A aposta só vale assim. Tá bom, Benja? Beijo, meu amigo. Força. Porque você vai precisar de mais força ainda pra cantar esse hino com vontade. Então, eu acho que o Felipe tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Tá? Eu acho que ele tem muito. A identificação dele é muito grande. A torcida tá do lado dele. A mídia flamenguista tá do lado dele, entendeu? Parece que ele é o novo Lula do Santos, novo Tele Santana do São Paulo, Abel Ferreira do Palhoça. Eu acho que ele tem muito potencial. Bom menino. Muito também potencial. acho. Ele trabalhou com vários treinadores muito bons. Sim. Entre eles, você lembrou, o Simeone, quando precisa fazer ali uma defesa, ele sabe como fazer. Bem. Tá? Quando precisa ter posse de bola e se falar mais alto durante o jogo, ele tem a escola do Jorge Jesus. Então ele trabalhou com grandes treinadores. Ele trabalhou com o Mourinho no Chelsea também, entendeu? Então eu acho que o Felipe, a carreira dele também é legal. Ele é gente boa demais. Um detalhe que você falou. O jogador gosta dele. O que ele fez lá? Primeira coisa que ele fez lá, pegou o Gabriel. Joga. Tava lá encostado. Vem cá. E hoje a gente tirou o Gabriel. O Gabriel foi nada. Botou o Bruno Henrique do lado esquerdo, que o Santos jogou do lado esquerdo. O Tite jogava onde? Do lado direito. Ou no meio. Isso. Ou no centroavante. Eu acho que, até por isso eu axe que o Flamengo é favorito. Tem duas semanas até o primeiro jogo da final. 2 semanas. Tá. E ele não vai se lixar. Ele terminou a colocação dele, eu ia terminar falando que quando ele fala, ele é bem quisto pela diretoria, ele é bem quisto pela imprensa. Eu falei, mas eu ia dizer o seguinte, que ele é o mais importante, que ele é bem quisto pelos grupos. Foi uma solução que estava ali, pronta, do lado, e todo mundo sabe que o pessoal gosta dele, senão ele não ia pegar. Não ia. E tirar, desculpa, né? Só pra perguntar pro treinador aqui, né? E tirar o Gabigol e fechar. Cara, eu achei que foi Escola Simeone. 30 minutos. Escola Simeone. Eu acho que só foi com 30 minutos. Cara, deu certo porque foi pra final, mas por isso que eu não criou nada. Absolutamente nada. O problema não é isso, o problema é o outro técnico não colocar. Aí que tá. Mais um atacante. Aí que tá. A verdade, o outro técnico foi extremamente horrível. Foi generoso com ele. Foi generoso. Aquilo que o Guardiola fala sempre nas entrevistas, por que você tá mudando os esquemas táticos, a plataforma tática? Porque os adversários estão reagindo quando eu jogo assim, eu preciso reagir também. Então o Ramon hoje não reagiu. Tá aí, nação, e estamos então na final da Copa do Brasil, e que vem o título, meus amigos. Olha, que venha esse título. Vamos ver o que vai acontecer, o que o Felipe Luiz vai preparar nos próximos jogos. Mas tá aí, pra muita gente que não acreditava no Mengão, teve que engolir seco. O Flamengo jogou com um a menos e conseguiu a grande classificação. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Dá aquela moral, se inscreva, ó. Fica ligado, hein? No final desse mês vamos sortear um manto desse aqui, ó. É o novo manto do Flamengo, número 3. Pra você que é inscrito no canal, tá sempre junto com a gente, ó. Você que tá sempre junto com a gente aqui no nosso canal Meu Mengão React, tá bom? Tamo junto, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado. Sempre no Maraca vendo o Mengão jogar. Cinquadinho, Júlio fazendo a bola rolar. Como já dizia o hino, vou repetir pra vocês. Uma vez Flamengo.